Boa noite. Hoje a nossa live é com a Sinara, psicanalista, escritora, e eu mesmo tenho muitas perguntas para fazer para ela, se der tempo, porque a caixa de perguntas da Sinara realmente ficou bem cheia. E ela tem muitos assuntos pertinentes para estar trazendo para gente, muitas coisas importantes. E ela trabalha com adoção e trabalha também com questões ligadas à violência contra crianças, que é um assunto que está sendo extremamente abordado por várias pessoas, por várias ONGs, por várias instituições, e que no Brasil está bem grave, bem sério. Então vou só esperar aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Vou convidá-la. Já enviei o convite para ela, vamos ver. Por que não está entrando, né? Não está conseguindo entrar, Sinara? Você quer que eu saia e entre novamente? Agora Que bom. vou passar um pouquinho aqui. Tudo bem? Tudo. Primeiro, agradecer muito a sua presença aqui, né? Conosco. Tem três aí, né, Sinara? Tem três crianças aí? 4. Crianças, gente. Quatro crianças de você estar disponibilizando o seu tempo, que é precioso, o tempo de todos nós é precioso, né? Para Sim. estar aqui com a gente, esclarecendo diversas questões. As pessoas estão entrando. Boa noite a todos que estão entrando. E eu queria primeiro que você se apresentasse. Poderia falar mil coisas a seu respeito, né? Nós já conversamos bastante, mas eu queria que você se apresentasse profissionalmente, em primeiro lugar, né? O que que você faz, né? Você é psicanalista. Então, boa noite a todos. Feliz pelo convite. E com certeza meu coração encheu de alegria, principalmente devido ao tema, né? Eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, especialista em adoção e também estou graduando em pedagogia. Então, trabalho, né, atuo dentro dos grupos de apoio à adoção, orientando famílias formadas por vias adotivas e também por vias biológicas, levando, né, esse esclarecimento, a conversa, entender a angústia de cada um e principalmente da criança, né, porque a criança, ela tem ali uma prioridade em entender e enxergar qual é a necessidade dessa criança. Então, é uma escuta bem particular, né? Trabalhar ser psicanalista, entender crianças e também adultos, é enxergar a necessidade de cada um. Cada um tem a sua necessidade, e essa necessidade é importante. Certo, Sinara?
Você recebeu muitas perguntas. Eu também tenho perguntas, se der tempo para responder, né? Você, Sim, além disso tudo, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. Você é escritora, né? sim, Você sim, sou tem um escritora. livro, você tem um livro lindo, né? E de que tema trata esse livro e qual é a linguagem que você tem nesse livro, né? É uma linguagem para todas as idades? É uma linguagem para os pais? Como é nesse sentido, né? Quando eu decidi escrever, eu quis colocar, né, no formato de uma história, mas que essa linguagem bem voltada para os pais entenderem como e de que forma, né, uma criança tenta pedir ajuda, pedir socorro. E quando eu fiz o livro, eu estou até com ele aqui, Se Eu Te Contar, Acredite, ele veio de uma forma também de trazer esse esclarecimento, porque muitos adultos, atendendo adultos vítimas de violência sexual, vítimas de algum tipo de violência, né? Quando eles relatam, existe uma desconfiança. Será que foi tudo isso? Será que é verdade? Será que realmente aconteceu? É E fantasia? adulto consegue falar, né? Consegue verbalizar, olha, eu passei por isso. Aconteceu dessa forma. Consegue colocar os fatos em ordem, né? E as crianças normalmente, pelo que eu li, né, e pelo que a gente já conversou, o que acontece com as crianças normalmente é dentro do âmbito familiar, né? Às vezes as pessoas muito próximas, então assim, deve ser muito complicado. Eu nunca passei por isso, né? Eu tive uma infância, uma adolescência maravilhosa, mas eu acredito que deve ser muito complicado uma criança verbalizar ou falar para alguém quem que eu vou procurar. Se a pessoa que eu mais deveria confiar é o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu padrasto, ou meu avô, meu tio, enfim, qualquer pessoa ali no meio familiar, né? Como é que eu vou falar que isso está acontecendo comigo? Acho que para a cabecinha da criança, eu sou pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, então para a cabeça dessas crianças deve ser muito complicado, né? Eu li um livro, aliás, eu li não, minha tese foi com Jung, né? O desenvolvimento da personalidade. Não sei se você conhece esse livro. E ele fala de pequenos contos, exatamente contando esses relatos de crianças, né? Então eu fico me perguntando como é que essas crianças, no seu livro tem isso, né? Como é que essas crianças elas mostram que tem alguma coisa de errado? Lá no livro, no Desenvolvimento da Personalidade do Jung, ele conta uma historinha de uma menininha até que chama Ana também. Mas como é que elas verbalizam normalmente isso? Como é que são as atitudes dela? Elas mudam as atitudes dela? Elas verbalizam de alguma forma? Ou são através de desenhos? Enfim, como que isso acontece? Olha, a capa do livro já gera um primeiro conflito. E serve aqui de alerta também aos pais. Porque geralmente um adulto fala que quem comete qualquer tipo de abuso contra uma criança, um adolescente, é um monstro. E aí vem um conflito. O monstro que a criança escuta o adulto falar e o monstro que a criança precisa enfrentar. Que geralmente é uma pessoa muito simpática, amiga, conversa com todo mundo, sociável, livre ali de qualquer suspeita. Então, essa ilustração foi feita pela Bruna Casarini, que ela captou muito bem a minha mensagem, porque é contra esse monstro aqui que a criança precisa lutar. E esse aqui ela não tem como, porque é uma onda muito grande. E quando a criança está sofrendo algum tipo de abuso, especificamente falando abuso físico, abuso sexual, os pais precisam observar o comportamento e não colocar num todo, sabe? Ah, não, a fulana falou que aconteceu isso, eu ouvi, mas não tem nada a ver, o menino é assim mesmo, ele é muito pirracento. Às vezes os pais ficam esperando aquele comportamento agressivo, mas pode acontecer o contrário. Às vezes não pode enxergar que no comportamento daquela criança tem alguma coisa por trás, né?
Sim, Eu também às vezes por ignorância, né, Sinara, eu acho. Por ignorância de não perceber um comportamento diferente, uma atitude diferente, e que não é uma atitude de pirraça somente, é uma coisa que se estende, né? Não é uma coisa assim pontual. Aconteceu uma coisa ali e acabou, né? Isso aí é normal a criança fazer, né? Quero uma bala, quero fazer uma birra, isso é normal. Mas normalmente a atitude ela é persistente, né? isso. Ela não E algumas vezes a criança fala que não gosta daquela pessoa. Aí o adulto, por que você não gosta? Vão pensando que você é mal educada, que você não respeita, precisa dar abraço sim, precisa dar beijo sim, vai com ele sim, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, inibe a criança de falar. E em contrapartida, esse abusador, ele usa, né, de artifícios ali para conseguir falar com a criança, tá vendo? Só eu gosto de você, só eu acredito em você. Existe a agressividade passiva, e essa agressividade passiva, ela é muito pior de ser identificada. É aquela sensação assim, gente, será que a pessoa foi mal educada comigo? Será que ela foi grossa? Eu me senti agredida, mas ao mesmo tempo ela estava sorrindo, ela estava tranquila. Aquela agressividade psicológica, onde quem sofre fica na dúvida e às vezes se acha que ela é a culpada mesmo, ela que ela é ingrata, que ela não consegue ficar feliz com nada, porque ela já vem escutando aquela questão, faço tudo e você não agradece. Será que essa criança, esse adolescente sabe sentir que ele é grato, que ele existe, que ele pertence? Que muitas vezes exigimos um comportamento de uma criança que ela não tem habilidade para exercer. É aí que gera o grande conflito. Nasce o conflito. Como que ela vai lidar com algo que ela não sabe? E ela pede ajuda, e o que ela recebe? Esse assunto mexe muito comigo porque, como falei no início da live, eu nunca fui abusada, né, sexualmente enquanto criança, enquanto adolescente, mas sou pedagoga, sou pós-graduada em psicopedagogia e fui pedagoga concursada. Então, assim, eu tinha 14 turmas para lidar, com 14 turmas de crianças e adolescentes e com os pais dessas crianças e adolescentes, né, em uma escola bastante humilde, assim, num bairro bastante simples, bastante humilde, né? Então eu tive que lidar com questões assim e os estudos de caso também na nossa formação que nós fazemos, né? São coisas assim, a gente fala assim, gente, eu não acredito que isso possa ter acontecido. Porque às vezes com um bebê como que um ser humano, ou um ser, né? Não sei nem se eu posso chamar de humano. E aí já estou colocando assim, já estou sendo passional, né, na minha colocação, mas como é que um ser pode fazer algo com um bebê? É, Mas faz, gente, faz. E essas marcas desses bebês e dessas crianças, elas levam para o resto da vida. E aí, normalmente, todas as crianças e todos os adolescentes que foram abusados tornam-se abusadores. E aí que entra a psicanalista. Como é que trata, Sinara? Como é que a gente faz? Conta pra gente. olha, é um ponto que muitas pessoas acham assim. Ah, começou a fazer terapia, então já está tudo resolvido. Existem alguns adultos, pais até mesmo da vítima, que falam, ah, não aconteceu quando era criança, já cresceu, esqueceu. Ou então, Só que aquela famosa frase, né? Esquece isso porque eu não quero te ver sofrer. Esse tratamento, esse tipo de acompanhamento, eu sempre oriento as famílias que a vítima precisa ser acompanhada e os pais também.
Porque os pais vai existir no decorrer de tudo isso, de ficar sabendo, de tomar uma atitude, de querer proteger o filho, de levar para fazer aquela exposição, né, de depoimentos e perguntas. Os pais também precisam ser cuidados, serem orientados também, porque eles têm angústia, a culpa, por que eu não vi antes? Estava aqui na minha frente. Isso eu estou falando daqueles que realmente protegem os filhos, tá? Que precisa entender essa necessidade. Então, Renata, oi? desculpe. E aí, eu queria entrar já que você está falando sobre isso, eu queria entrar já em algumas perguntas aqui, né? Quando acontece de um pai que adota uma criança, porque você trabalha com adoção, né? Uhum. Quando um pai que adota uma criança fica sabendo que aquela criança foi abusada sexualmente, como é isso para os pais? Olha, existe aquela... É uma quebra de uma fantasia, né? O filho imaginário, o filho idealizado e o filho real. Quando o pretendente à adoção realiza um cadastro, ele coloca lá, ele descreve o que ele aceita. E pode ser que alguns coloquem, não, eu não, vítima de abuso, melhor não, enfim, está no direito. Só que, vamos entender, para a criança contar, para a equipe técnica, para os psicólogos que acompanham, é muito complicado. É muito complicado, às vezes até mesmo para ela elaborar o que aconteceu. E quando esses pais ficam sabendo lidar com aquela realidade, que em alguns pode ser que está revivendo, né, entre aspas, o que aconteceu com ele também. Às vezes essa família teve situações de abuso, a mãe foi abusada, o pai foi abusado. Então é uma história assim, como que eu vou lidar com a história do meu filho, com essa dor que ele está sentindo? Com esse espelho, né, Sinara? Com esse espelho, porque aconteceu com eles em uma outra situação, em uma outra, vamos dizer assim, uma outra família, e eles estão recebendo uma criança que também foi abusada. Deve ser complicado, né? Sim, sim. Então, e mesmo quando não há esse tipo de histórico, né, dentro desses pais, eles precisam lidar com a dor. E tem esse medo, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Eles precisam ser orientados. Trazer essa angústia dentro ali da terapia, que vai existir, vai aparecer o medo. Como que eu vou agir? Será que eu vou aceitar? Ela vai aceitar um abraço? Será que eu vou poder ajudá-la? Então, existem vários questionamentos que cada um, né, que passa por essa situação de descoberta, eu até fiz uma enquete no meu Instagram, e algumas pessoas falaram, não, a equipe técnica precisa saber tudo sobre a vida pregressa da criança. Gente, não é possível saber tudo. Como é que a criança vai falar sobre a vida dela, né? Às vezes é muito pequenino ainda, né? Como ela vai verbalizar isso? É bem difícil, né? Exato, e as informações que eles têm vamos colocar que são fragmentos, né? Situações que foi necessário a remoção dessa criança, desse condição familiar, são pontos. Então não tem como saber tudo. Eu até coloquei um dado, né, que em uma gestação, a ultrassom tem 8% de margem de erro. E você já deve ter ouvido falar, ou então presenciado até, aquela mãe que está ali gestando, a ultrassom deu que é menina, aí depois descobre que é um menino. Ou seja, vai precisar elaborar. Ela estava se preparando para uma menina, aí nasce um menino. Tem um processo. E ele tem um enxoval rosa e um enxoval azul, né, Sinara? E aí, como é que faz? Vai ter que mudar o enxoval? Vai precisar trocar o enxoval, vai precisar entender, mudar o nome. Esse filho vai criar ali cadê o menino que eu imaginei? A menina que eu imaginei? Então, é necessário entender que nem tudo a equipe técnica sabe. Então, são fragmentos que no dia a dia, na convivência dos primeiros meses, você enxergar a necessidade dessa criança. O que ela vai demonstrando ao longo desse período ali, após concluído o processo de adoção.
Certo. Então, nós já falamos sobre o seu livro, que ele é voltado para os pais, né? Sim. Sobre a linguagem do livro, né? Quem quiser adquirir esse livro, está vendendo em algum site, em algum lugar, pode falar diretamente com você. Pode falar diretamente comigo, chamando no direct. Eu passo as informações de envio, Certo. já ele está disponível. Conversamos aqui um pouquinho sobre o processo de adoção, né? Como é para a criança, como é para os pais, né? Sobre a violência que essas crianças sofrem também. Só que nós temos muitas perguntas. Sinara, eu até, quando eu mandei algumas para ela, ela falou assim: nossa, vamos ver se vai dar tempo de responder tudo, né? Muita coisa, né, Sinara? É um assunto bastante abrangente. E eu, como terapeuta também, mais holística, eu Uhum. já atendi muita gente, muitos amigos, muitos clientes que assim relataram fatos que realmente eles não lembravam também da infância, da adolescência e que eles até hoje não narraram para ninguém, porque na época que aconteceu, até eles sabiam que o que estava acontecendo estava errado, né? Ou fazia parte de um jogo de futebol de salão e o técnico, o treinador, quando machucava praticava violência, né, sexual contra aquele rapaz e para não sair daquela situação de não perder os amigos, de não perder o treinador que era o ídolo para ele, ele se calou, ele preferiu se calar. Então, assim, tem inúmeros casos assim e é um assunto muito abrangente, como a gente se colocou aqui desde o início. E você tem muitas perguntas aqui para responder, né, minha amiga? Muitas perguntas, né? Vamos lá. Uma delas é se você atende crianças no seu consultório que foram vítimas de abusos. Sim, sim, atendo. E elas chegaram, alguma delas, né, chegaram já com a família ciente do caso, e em outras, no decorrer das sessões, foi confirmado o ato de uma possibilidade Senhora, de e abuso. quando a criança é confirmado o ato, ou quando já se sabe, o tratamento, a terapia, ela ajuda essa criança a lidar com aquela situação? Você vê realmente melhora no comportamento da criança? Ou aceitação, olha, esse fato aconteceu realmente, mas vamos seguir adiante. Como mulheres adultas, né, a gente está aí falando toda hora de violência doméstica, enfim. Como isso acontece com a criança? Olha, vamos falar de uma criança, né, quando os pais já trazem essa informação, a criança ela precisa de um tempo para assimilar o que aconteceu. Isso demora, não é daqui para ali, da noite para o dia. Quando é adolescente, que eles já falam, eles demonstram mais essa raiva, uma culpa de achar que foi o próprio corpo que realizou esse movimento, né, que atraiu aquela pessoa para abusá-la. É Então, muito são parecido, é muito semelhante com o que acontece com as mulheres abusadas, né? sim. E muitas não contam na sua infância, né? Não foi percebido na infância, nem tão pouco na adolescência. E quando, na vida adulta, quando elas falam, elas se sentem culpadas. Fala, ele chamava, eu ia, eu sabia que estava errado, eu sentia que estava errado, eu não fazia nada. Então, o corpo ali já começa a ter aquela repulsa, né? De falar, pô, o meu corpo causou. Ela não é a causadora. Muito triste, Sinara. Seu trabalho é lindo. Nossa, como eu admiro você. Muito lindo. Vamos lá, vamos seguir com as perguntas aqui, senão eu vou começar a chorar, gente, porque a Sinara é demais. Essa aqui eu acho que a gente já conversou, você já respondeu, né? Como lidar com os pais quando eles sabem que a criança é abusada. Eu acho que essa a gente já respondeu. Se vocês escutarem a live do começo, vocês vão ter essa questão, né?
Vamos ver aqui as outras. Tem uma pergunta aqui interessante. A pessoa está perguntando se o amor que você vê isso, você vê diferença entre o amor de um filho que é adotado e um filho biológico na mesma família? Ou Olha, depende, enfim. eu também sou mãe por via adotiva, tá? Meu filho hoje tem 16 anos. Oh, que linda. O amor, eu preciso explicar uma coisa. Existe uma crença que nós escutamos desde pequenininho, que esse amor de mãe, o amor é tudo igual. Criei meus filhos da mesma forma. O que fiz para um, fiz para o outro. Eu acho isso um pouco perigoso. Porque cada filho é de um jeito. O amor Cada que eu pessoa sinto é único, né, é Sinara? único, eles são únicos. Esse amor é enxergar o meu filho. Quem é o meu filho? E o que ele precisa? Cada um vai pedir de alguma forma, vai te solicitar alguma coisa. Então, os pais precisam ficar atentos. O que meu filho está pedindo? O que eu preciso oferecer? E às vezes esse pedir remete a pedir o brinquedo, a pedir uma viagem, a pedir dinheiro. Não é isso, tá? Não é somente. É pedir um afeto, um cuidado. Então, o amor pelos filhos, sendo eles por vias adotivas ou por vias biológicas, o adulto, esse pai e essa mãe precisam entender que é um filho. É filho. Sentir isso. Essa vinculação primeiro precisa nascer no adulto, porque às vezes existe muito a vinculação da criança e o adulto não está vinculado. O adulto ainda não se posicionou sendo mãe dessa criança, desse adolescente. Então é sentir. Eu sou a mãe de todos eles. Ah, mas e o tratamento? Precisa ser diferente, porque as idades são diferentes, o comportamento, a personalidade são diferentes. Não tem como colocar tudo na mesma linha e fazer a mesma coisa para o que tem 16 anos e para menininho que tem 3. Olha a distância. Então, é diante das necessidades de cada um. Então, perguntando do seu livro, você já falou, né? É um livro voltado realmente para os pais, né? Ou para adultos entenderem melhor a situação, né, Sinara? É uma linguagem realmente. Não é para criança, não é um livro para criança, né? Judicialmente, a pergunta é: judicialmente é difícil no Brasil hoje adotar uma criança? Como que é a burocracia? Existe muita burocracia nesse processo? Olha, também existe uma questão, né? Um mito. E as pessoas acham que a criança que está por adoção, ela está ali num varal, numa prateleira, numa vitrine, e só chegar lá, eu quero essa aqui, ó. Posso levar agora? Existe essa fantasia dos adultos. Não é um processo demorado. O que demanda é a escolha de cada pretendente. Por quê? O desejo desses pretendentes são meninas, bebês até 1 ano. Eles acham que menina é mais fácil, né? De educar, de criar. Só que, e crianças brancas. Vou colocar pardas. Só que qual é a realidade? Quem está disponível para adoção, a maioria é menino, crianças pardas e pretas. E um perfil de crianças maiores. Entende? Então, eles falam, mas demora muito. Mas qual é a escolha do seu perfil? Se você deseja um bebê, pode ser que demore 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vai demorar mais. Se for uma criança maior, se for um adolescente, tende a demorar menos. Então, não é uma questão de vou escolher. Adolescente demora menos a ser adotado do que uma criança pequena? Dentro do perfil que cada um deseja, sim. Olha, não sei.
Porque eles estão já disponíveis para essa adoção, já estão. E o que precisa entender? Aí vem a escolha do perfil. Será que a maioria quer adotar um adolescente? Uma criança de 8 anos, 9, 10 anos? Existe ainda aquele preconceito. Mas não vai ter como eu criar do meu jeito. Ele não pode ser que ele não obedeça uma regra. Pode ser que ele brigue comigo. Ele já viveu muita coisa. Eu falo muito, até mesmo sobre o estudo, né, da epigenética. Epigenética é aquilo que está acima da genética. O ambiente pode proporcionar essa mudança de comportamento, desde que se enxergue a necessidade de cada criança e de cada adolescente. Exigir de alguém que não recebeu os primeiros cuidados chega a ser muito perigoso. Exigir um comportamento, você precisa obedecer, mas o que é obedecer para ele? Para uma criança obedecer, para um adolescente obedecer, primeiro ele precisa se sentir respeitado. E isso eu falo para filhos biológicos também. Porque se a criança se sente respeitada, ela vai obedecer. Agora, se o próprio cérebro transmite isso, se ela sente medo, se ela se sente agredida, vai ter um ponto de reação. O cérebro entende que opa, perigo, se proteja. Ou ataca ou morre. Entendi. Sinara, nosso tempo é curto, ainda tem mais perguntas aqui. Então, uma das perguntas eu até enviei para você na pandemia. Como foi essa questão de adoção na pandemia? Ela cresceu? Ela diminuiu? Como que aconteceu esse processo, né? A gente sabe que os índices de violência doméstica foram altíssimos na pandemia, né? Que as pessoas tiveram que se suportar dentro de casa e que houve também um número de divórcios imenso. Uhum. Mas e de adoções? O que aconteceu? As adoções continuaram acontecendo? Você viu que elas diminuíram? Como é que foi? No tempo de pandemia, tudo mudou, né? Ocorreu adoções, sim, mas não no ritmo natural das coisas, porque os advogados, as técnicas, muita gente trabalhando em home office, estão precisando se desdobrar. Tudo precisou seguir aquele fluxo da pandemia. Então precisou ter essa calma, mais paciência. Não é que aumentou ou diminuiu. Precisou seguir um novo ritmo, um novo formato. Né? Aconteceu adoções? Sim. Mas não é que parou. Ela precisou seguir um ritmo diferente. E exigiu-se mais, né, aquela paciência. Sinara, você faz uma outra coisa também, além de ser escritora, né, de ser psicanalista, de ser especialista em adoção, de cuidar de violência de crianças e adolescentes, atender essas crianças e esses adolescentes, os pais. Você faz uma outra coisa que é a pergunta minha já até, né, Sinara, que você já sabe o que é. Sim. Você pode falar um pouquinho pra gente como que acontece esse processo? Olha, muita gente que não conhece a hipnose, só escuta falar, eles têm um certo medo, né? O primeiro Pessoal, só para esclarecer, a Sinara como que é o termo que a gente fala exatamente? Hipnoterapeuta, Isso, né? hipnoterapeuta. Então, assim, eu estou perguntando para ela como que é, o que é, como que acontece o processo, né? Tem que ter bastante confiança entre quem está sendo tratado naquele momento, como que são as sessões, são várias sessões, você atende um primeiro momento, conversa antes de iniciar, como que acontece esse processo? Olha, a hipnose, primeiro eu vou desmistificar, tá? Às vezes a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, poxa, eu vou ficar inconsciente? Quem está realizando a hipnoterapia vai ter o controle total sobre tudo que está acontecendo?
Eu vou falar coisas que eu não quero. Gente, eu levo muito a sério esse trabalho, né, e com muito respeito a quem me procura para realizar esse processo. Por quê? Você precisa entender a queixa, né? O que se faz procurar a hipnose? E dentro dessa procura, a hipnose ela vai na origem daquela situação. Não vai criar na sua mente uma fantasia, algo mentiroso. Ou seja, porque nós temos registros no nosso inconsciente. Nós Eu temos mesmo, registros. eu mesmo já citei para você, né, situações minhas, Sim, assim, pessoais. Eu falei, gente, eu nem imaginava que isso, que, tipo assim, que seria, assim, talvez uma besteira, né, pudesse trazer para mim uma dor, talvez, enfim, uma situação, né, na fase adulta, né, às vezes sim, não é violência, às vezes física, não é sexual, mas às vezes uma palavra, a criança recebe aquela palavra ou aquela atitude do adulto, né, principalmente de quem a gente ama, sim. e carrega isso para a vida, né? E aí Exato. você tem que fazer uma investigação aí no subconsciente grande até você chegar no ponto para poder tratar a questão, né, Sinara? Exatamente. Porque às vezes as pessoas, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que na infância você Pessoal, foi desculpa, eu não posso colocar outras pessoas que estão pedindo para participar aqui junto, mas a gente está com o tempo aqui terminando, inclusive. E assim. assim, tem muita coisa para falar, né? Se for possível, em outra oportunidade, a Sinara vai voltar aqui com a gente, mas a gente está conversando com ela hoje, né? E ela tem um tempo bem corrido, tem bastante trabalho, então ela está doando esse tempo, essa sabedoria para a gente. Então vamos aproveitar esse momento e aprender com ela, né? E quem quiser mandar mais perguntas, fiquem à vontade, que eu estou olhando aqui na caixinha de perguntas também, tá? Então vamos lá, Sinara. Voltando à hipnose. Vou dar um exemplo. Pode ser que a pessoa, quando criança, foi atacada por um cachorro próximo ao portão verde. Aí ela tem esse medo, criou-se esse medo. No cachorrinho bonzinho, ela começa a achar o cachorro um monstro. E ela vai crescendo com esse medo. Chega um momento que pode ser que ela não lembre desse episódio, mas continua sentindo medo. O coração bate forte quando passa em frente ali o portão está aberto. E às vezes os pais falam, ah, não, quando você era criança, você estava passando no portão e foi lá e o cachorro latiu e você se assustou e chorou, então chegou até mesmo a morder. O que a hipnose faz diante dessa situação? Não é aquele enfrentamento, ah, e agora você vai agora pegar um cachorro no colo. Não é isso, tá? Mas é colocar essa situação que foi um momento que aconteceu, que no final ficou tudo bem, e que aquele paciente ele pode lidar melhor em situações onde, se ele vier a passar em frente a um portão aberto, ele não vai entrar em pânico, porque ele sabe que agora ele vai conseguir se proteger, ele vai conseguir observar se tem uma plaquinha. Então, situações assim que vai ressignificando em alguns momentos. Outros casos que também são, não vou colocar mais sérios, né? Porque cada um que traz uma questão é uma questão séria, porque é daquele paciente sério, incomoda. Cada um com a sua queixa, cada um com a sua dor. Então, nós vamos fazendo esses acompanhamentos, esses atendimentos, e de forma assim que, aos poucos, ele vai se identificando e conseguindo vencer aquele problema. Muitas vezes a questão do controle, né, um medo de dirigir, o medo de tomar a primeira iniciativa. Então, é uma investigação de onde vem esse medo, como surgiu, né, trazendo assim a memória, né, a lembrança, né, do porquê que aconteceu. É bem aquela Então, origem, né? o tratamento consiste mais ou menos assim: você vai fazer
né, toda a anamnese, todo o processo, Sim, vai ganhar a sim, confiança do seu paciente, né, para entrar no estado de hipnose, trazer essas lembranças do subconsciente. E aí, trazendo essas lembranças do subconsciente, obviamente, ela não vai ter amnésia mais depois, né? Ela vai lembrar do que aconteceu e do que faz o coração palpitar, ou o medo do portão, ou do cachorro, como você citou, né? Mas ela vai exato. lembrar de uma outra maneira. Olha, isso Hum, aconteceu, né? Eu passei já perto de um portão e veio um cachorro e tentou me morder e latiu e tal, mas ela não vai lembrar mais com pânico, com palpitação. Seria sim, dessa forma, mais ou menos, para a gente sim, entender? sim. Ela vai lembrar do fato ocorrido, mas ela vai aprender também a lidar com aquela situação. Olha Existe que um detalhe, maravilha, né? é muito importante que, até um relato de uma amiga que também é hipnoterapeuta, e ela me permite compartilhar isso, é que a paciente, ela precisava de doce para ela se acalmar. Aí foi feita uma sessão de hipnose, onde ela viveu um conflito na infância, em que a vizinha deu ela um copo de açúcar, água com açúcar. E estava muito doce. E naquilo ela falou assim, eu me sinto bem, eu me senti confortável. Então, Acolhida, né? Ela foi acolhida acolhida. pela vizinha. Isso, ela foi acolhida ali por aquele copo com água e açúcar. Então ela tinha essa questão de o sofrimento dela, a angústia, o medo, ela precisava de doce, só que já estava acontecendo um excesso, onde ela não conseguia controlar um chocolate, era uma, duas, três, quatro caixas. Então são Nossa, coisas que entender de onde vem, por que está acontecendo isso. E às vezes as pessoas falam, mas eu preciso rápido, é quanto tempo? Eu não consigo pontuar, falar, olha, com 10 sessões tudo vai se resolver. Não não sei. existe isso, né? Não existe isso, Isso não é gente. Às vezes fórmula a gente tem que mágica. fazer, às vezes a gente tem que fazer terapia pro resto da vida. E eu Sim, recomendo, tá? Eu super recomendo, né? A gente tratar das nossas questões, assim, é sempre bom, né? exatamente. E algum outro relato, Sinara, você tem, assim, que a pessoa não tinha lembrança absolutamente de nada mesmo, assim, como eu relatei aqui para você, né? Que eu já tratei realmente um caso de que não lembrava absolutamente de nada de uma situação e que com as sessões de terapia, não hipnose, mas de terapia, veio lembranças da infância, da adolescência. Ela falou: Uau, né? Como é que uma coisa que para ela, hoje adulta, é tão boba, né? Às vezes uma palavra, um gesto. E isso também na hipnose acontece. Coisas que talvez para a gente sejam muito simples, mas que para Uhum. aquela criança, para aquele adolescente, quando aconteceu, influenciou a vida dela assim de uma forma grande, de uma forma até imensa, eu posso dizer. Sim, Já atendeu algum paciente assim dessa forma? sim. Inclusive, um rapaz, né, adulto já, ele chegou com a queixa que ele demorava muito para aprender e não ficava registrado na memória o que ele aprendia. A questão de toda a anamnese, de todas as conversas, e aos poucos ele foi lembrando. Mas esse lembrar, vou colocar assim, e como que ele lembrou? Precisa ter aquela afinidade para esse paciente, essa troca, essa transferência, aonde criar uma situação que você fica exigindo, olha, lembra do que aconteceu com você? Ele não vai conseguir. Porque pode ser que desse lembrar, precisar lembrar de algo, pode ter sido traumático, como no caso desse rapaz. Porque ele estudava, só que ele não compreendia a matéria quando ele era criança. E a matéria era matemática. Teve um dia que a professora falou que aconteceu uma prova, só que ela não avisou que seria a prova oral. Nesse momento de fazer lá todas as investigações, de perguntar se sabia ou não, ele falou assim que deu um branco, que ele não conseguia nem falar o nome, que ele ficou muito nervoso. A única lembrança que ele tem desse momento.
Então, a questão é entender que o que aconteceu nessa infância pode ter sido traumático. E aí o cérebro protegeu com a não lembrança. Deixa eu proteger aqui. Só que acontece os sintomas. Uma ansiedade, um medo, uma fobia. Então, é Muitas investigar. pessoas têm dificuldade em falar